Chico Xavier era um farsante. Mayra Rocha inventa psicografias. Fernando Ben é outro. Chico Xavier tinha problemas mentais. Hoje, vamos desmistificar os ataques que sempre tiveram os médiuns que se destacavam por psicografias. Então vamos fazer uma linha do tempo. Começamos com o Chico Xavier, passaremos por Fernando Ben e culminaremos em Mayra Rocha. Mas para isso, eu quero deixar claro algumas coisas. Primeiro, eu não sou espírita kardecista. Segundo, eu nunca recebi carta psicografada nenhuma para mim. Terceiro, eu estou aqui como jornalista. Logo, eu estou fazendo um trabalho jornalístico. Mas vamos diretamente ao que sempre falaram de Chico Xavier. E para isso, eu trouxe um vídeo de um canal que se auto-intitula O Patriota. Já é o difícil a pessoa se intitular o patriota, né? Mas vamos lá. Esse primeiro vídeo dele, ele fala que o espiritismo é uma farsa. Eu acho muito complicado você dizer isso de qualquer religião. Qualquer religião é extremamente complicado você falar uma coisa dessa. Ainda mais quando essa religião vem para consolar. Mas vamos ver. Vamos analisar ponto por ponto e contrapor os argumentos dele. Agora, se você concorda comigo ou concorda com ele, comente, curta, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos para o vídeo do Patriota. Boa noite. Este é mais um vídeo da série O Espiritismo é uma Farsa. O nome desse vídeo é 10 provas e evidências que desmascaram Chico Xavier. Ele vai ser dividido em duas partes. O primeiro com esses argumentos e o segundo com os demais. Então, para começar, eu vou falar do caso das fotos falsas que foram apresentadas à equipe da revista O Cruzeiro em 1964, quando a equipe foi até Uberaba na tentativa de fazer uma reportagem sobre as espetaculares sessões que eram abertas por Chico Xavier, eram conduzidas por Valdo Vieira e tinham a participação especial de uma médium chamada Otília Diogo. Essa equipe de médiums, quando da chegada da equipe do Cruzeiro à cidade, apresentou para ela uma série de fotos que eles diziam que comprovavam a veracidade das aparições, dos ectoplasmas e das maluquices que eles faziam lá. Uma das fotos, e que eu acho que compromete, a que mais compromete Chico Xavier é essa aqui. Vocês vão encontrar na revista O Cruzeiro, de janeiro de 1964. É importante te mencionar isso. Em janeiro de 1964, ou seja, o golpe militar ele ocorre dia 1º de abril de 64. Então, se a revista é de janeiro, ocorreu ali 4 meses, vamos dizer assim, antes do golpe, uma efervescência de posicionamentos políticos antagônicos, enfim, e a revista O Cruzeiro põe essa matéria à venda em 1964. Guardem a data, porque a gente já vai falar da revista O Cruzeiro. Vamos seguir. E aqui está Chico Xavier à esquerda, Valdo Vieira à direita, no meio Otília Diogo, e sentado na frente dela, um médium chamado Antônio Alves Feitosa, expelindo o que os médiums diziam ectoplasma pela boca. Acontece que a gente sabe que ectoplasma não existe, e a gente também sabe que, pelo menos, uma das pessoas aqui foi pega mais tarde por farsa, por charlatanismo. A pessoa era a mulher que está fantasiada aqui de fantasma. Então, com isso, a gente pode concluir que aconteciam, sim, fraudes em Uberaba. Aconteciam fraudes em Uberaba quando Chico Xavier estava em Uberaba. Aconteciam fraudes no centro espírita frequentado por Chico Xavier.
Chico Xavier andava na companhia de pessoas que a gente sabe que eram farsantes. E a gente também pode especular se Chico Xavier não era só mais um desses farsantes, porque para montar uma foto dessa não é uma coisa simples, ou então que uma pessoa simplesmente inocente vai deixar que as pessoas atuem dessa forma e não perceba que tudo aquilo ali é uma encenação. Então, para continuar, eu vou falar. Então vamos falar agora sobre a revista O Cruzeiro. Ele vai citar novamente mais para frente a revista Cruzeiro em 1970. É importante te mencionar algumas coisas. Primeiro, e aí eu acho que melhor do que eu falar da revista Cruzeiro é colocar um vídeo onde o então jornalista da Vinácia, tem até aqui no canal o túmulo dele, ele vai e se passa, anos antes disso acontecer, e se passa, ele e um amigo, né, um outro jornalista, se passam por jornalistas estrangeiros e que queriam ver e conhecer Chico Xavier. Ocorre que no fim há uma surpresa. Vamos ver o vídeo. 1944, os repórteres da Vinácia de Jamanzon. Vejam, em agosto de 1944, 20 anos antes, em um contexto totalmente diferente político do Brasil, 20 anos antes, o fotógrafo Jean Manzon e o jornalista Davi Nasser, da mesma revista O Cruzeiro, citada pelo Patriota, tentaram destruir a imagem de Chico Xavier. Talvez isso não seja dito, mas tentaram, esse era o objetivo. E vamos ver se eles conseguiram esse objetivo. Da revista O Cruzeiro foram à cidade de Pedro Leopoldo para testar os poderes mediúnicos de Chico Xavier. Os dois apresentaram-se como jornalistas americanos. Bom, eu acho que o Davi Nasser entrou na história do Chico para tentar desmoralizá-lo. Davi Nasser foi esse jornalista que, junto com o Jamazon, fizeram grandes reportagens na revista Cruzeiro. Que era uma revista muito famosa na época. O João Maçã conseguiu fazer umas fotos muito especiais de Chico Xavier em posições particulares. O Nasser deu uma visibilidade negativa para o Chico, colocou o Chico na principal revista semanal de informação do país. E ele era um cara que não media esforços para melhorar a história que ele estava contando. O que importava para ele era a verossimilhança, não a verdade. Mas eles tentavam ver onde era a falsidade de Chico Xavier e não conseguiram. Foi uma exposição negativa, mas que lançou o Chico nacionalmente. Então tira o Chico de Minas Gerais, que era aquele personagem do interior de Minas, e coloca o Chico no Brasil. Quando foi de madrugada, o Manzoni me telefonou dizendo: você já viu o seu livro que o Chico Xavier nos deu? Eu falei: não. Estava escrito exatamente isso. Ao meu irmão Davi Nasser, de Emanuel, por coisas assim, é que eu tenho muito medo de me envolver em assuntos de espiritismo. É bom aqui a gente explicar essa história. Davi Nasser e o Manzon passaram lá algum tempo, alguns dias, e não se apresentaram. Eles disseram que eram repórteres de outro país. Quando o Chico terminam lá a reportagem, o Chico dá um livro para cada um. Davi Nasser, que era até então ateu, não sei se continuou sendo até o fim da vida, levou o livro para casa e não abriu. Quando a matéria estava pronta de madrugada, o Manzon liga para o Davi Nasser e fala: você já olhou o livro do Chico? O Davi Nasser fala: não. E estava lá a dedicatória escrita por Emmanuel, dizendo ao amigo Davi Nasser, enfim, de Emmanuel. Isso mexeu muito com o Davi e também com o Manzon. Então vejam, por que eu trouxe esse caso aqui? Desde 1944, o Patriota cita 64, 20 anos depois, a revista O Cruzeiro tenta desmistificar Chico Xavier. Tenta achincalhar
a imagem de Chico Xavier. Mas vamos seguir escutando o que o patriota tem a dizer mais, né? Ele vai para o segundo ponto. São 10 pontos, a gente vai analisar 5 nesse primeiro vídeo, até porque ele dividiu em 5 pontos o vídeo dele também. Então vamos lá. Das psicografias falsas que foram registradas na revista Realidade de 1971. Um repórter chamado Hamilton Ribeiro foi até Uberaba com a tentativa de pegar Chico Xavier. Para pegar o Chico Xavier, ele fez um teste. Também é necessário a gente contextualizar o que é essa revista. Essa revista Realidade é uma revista que ela não... Eu tive que pesquisar para saber, eu não conhecia. Ela durou 10 anos, 66 a 76. Teve 3 etapas. Nessa primeira etapa, né, que durou 2 anos apenas, né, que foi de 66 a 68, e 68 ao ato institucional número 5, ou seja, a censura vem pesada na revista, tinha ainda muita presença de poder da religião católica, da Igreja Católica. Então, vejam, tem a Igreja Católica de um lado pressionando a revista Realidade, tem o golpe militar que endurece o regime em 68 e essa confluência de coisas em 71, já na segunda fase, quando começa de 69 a 73 a revista Realidade, segunda fase, já muda aquele entendimento, porque na primeira ela tenta inaugurar um novo jornalismo que vem de Tom Wolfe, né? Gay Tales e outros lá nos Estados Unidos, que traz como objetivo um jornalismo mais investigativo, apesar de ter um foco narrativo. E eles criam um jornalismo literário. Essa primeira fase passou, ficou para trás, com o AI-5. E aí, no modelo News Magazine, né, que ela adota, ela tenta imprimir, vamos dizer assim, o valor de reportagem investigativa. Só que, gente, vamos lá, a gente vivia sob uma ditadura. São 70 os anos de chumbo. Ele está falando dos anos de chumbo. Ele está se baseando numa revista teoricamente investigativa que fazia parte dos anos de chumbo, com forte presença da Igreja Católica. Então, será que realmente essa revista tem credibilidade? Que eu posso chegar e falar, olha, ô fulano, eu mandei fazer sou um repórter, sou jornalista, eu mandei o Chico, o João, a Maria fazer uma psicografia para minha avó falecida, né, Dona Josefa, que morava em tal lugar, e ele errou, ou ela errou. Eu posso fazer isso. Eu não apresento provas, né? E é isso que o Patriota nos traz, baseando-se numa revista que durou 10 anos, a meu entender, não marcou muito o jornalismo brasileiro, ou nada, né? E estava sob os anos de chumbo. Mas vamos lá, vamos continuar ouvindo o que o Patriota tem a nos dizer. O teste era o seguinte: ele inventou um nome e um endereço e entregou para Chico Xavier, sem o Chico Xavier saber que aquele nome e endereço não existiam, para ele psicografar. A ideia era a seguinte: se Chico Xavier psicografasse alguma coisa, aquela psicografia seria falsa. Porque, já que não existia nenhum nome, nem o endereço que estava ali no papel, então só poderia ser teoricamente, nenhum fantasma, nenhum espírito iria até o Chico Xavier para psicografar. Mas vocês vão ver a conclusão da reportagem aqui, nessa revista Realidade, de novembro de 1971. O nome da matéria é O Cérebro Anormal de Chico Xavier, concordo?
E o desfecho da matéria é o seguinte: mas agora vou ler a receita psicografada do pedido que fiz hoje, em nome de Pedro Alcântara Rodrigues, Alameda Barão de Limeira, 1327, apartamento 82, São Paulo. Assim como no caso da alergia, não veio uma receita de remédios, mas uma orientação espiritual. Na letra inconfundível de psicografia, lá está: junto dos amigos espirituais que lhe prestam auxílio, buscaremos cooperar espiritualmente em seu favor. Jesus nos abençoe. O que pensar disso? Nem a pessoa com aquele nome, nem mesmo esse endereço existem, e eu os inventei. Então, essa é a segunda grande prova que desqualifica a mediunidade de Chico Xavier. Vamos lá. Segunda grande prova que desqualifica a mediunidade de Chico Xavier. Eu quero mostrar para vocês o depoimento, e eu vou também trazer um outro depoimento já, mas o depoimento da grande e eterna atriz Nair Belo, que perdeu o filho, né? E foi uma situação muito triste. Ninguém esperava por isso. Vamos ouvi-la. É a atriz Nair Belo, que perdeu um filho num acidente de carro e recebeu cartas dele. Tem uma passagem, por exemplo, em dezembro, que nós estávamos jantando e ele disse: olha, eu não vou para Limeira. E aí eu tive uma discussão com ele. Discussão não, aquela coisa de mãe e filho. Não, você vai, faz 20 anos que a gente vai, você tem que ir e tal, não sei o quê. E a discussão acabou aí. E aí, na carta, ele se refere a essa discussão. Ele diz assim: mãezinha, na hora que eu disse que eu não ia para Limeira, era mentirinha. Ninguém lembrava. Meu marido não lembrava, meus filhos, só eu lembrei da discussão. Quer dizer, coisas maravilhosas aí. Bom, a gente vê, né? E como ele saberia? Se nem ela se lembrava, Nair Belo não se lembrava. Ela hoje, para quem crê, está junto ao filho. Ela não se lembrava dessa discussão de que eles iriam a Limeira ou não. Um debatezinho, uma brincadeira do filho. Você quer que eu acredite, patriota, que o Chico se lembrou ou, sei lá, tentou pescar alguma coisa, sendo que ele trabalhava 24 horas por dia em caridade? E eu não estou exagerando, ele era acordado para fazer caridade. Agora, você vai citar o Valdo Vieira no fim. E o Valdo Vieira fala isso, não sou eu que estou falando. Valdo Vieira, que você citou já na revista, ele fala que o Chico viveu em caridade. Você trabalhava 24 horas por dia, quase. Se ele psicografava em outros idiomas. Aliás, por falar nisso, vamos ver essa história. Vem comigo. Chico Xavier psicografava mesmo em outros idiomas? Vamos ver. Fé, crença no espiritismo ou uma questão de confiança? Chico Xavier ganhou respeito e superou barreiras em várias religiões. Foi assim com a família Muscat, uma típica família judia, numerosa e extremamente religiosa. Moradores de São Paulo, todas as sextas-feiras se reúnem para celebrar o Shabat, o sábado judeu, dia de descanso e orações. Mas um drama familiar os aproximou de forma profunda a Chico Xavier. Eu rotulo ele o melhor nome que eu conheci. Chico Xavier, junto com meus filhos e meu marido, me deram o alicerce para que eu pudesse me manter em pé
e continuar a viver. A morte inesperada do filho primogênito, Roberto, há 31 anos, abalou intensamente a família. Aos 19 anos, ele fez uma cirurgia de desvio de septo e sofreu um choque anafilático, uma reação alérgica súbita, com os medicamentos pós-cirúrgicos, e não resistiu. Olha, a morte do meu filho realmente foi o fim do mundo. E é o fim do mundo até hoje, mesmo passado tanto tempo. Fazem 31 anos que meu filho desencarnou e parece que foi ontem. O desespero e uma forte depressão levaram o casal a aceitar a sugestão de amigos para o encontro com Chico Xavier. Mas a desconfiança no início era grande. Primeiro contato, ele me deu a mão, beijou e falou assim: Doutor Davi, a morte não existe. Eu falei, como? Não existe a morte. Eu falei, meu filho, aí faz um mês, 2 meses, sei lá. Quando as cartas de Roberto começaram a chegar, a surpresa. Lá estavam detalhes que só a família poderia saber, inclusive palavras em hebraico, idioma que Chico não conhecia. Eu já não sabia mais nada. A minha alegria foi muito grande. E tive uma prova que meu filho estava realmente vivo, pela mensagem que ele mandou. Coisas que o Chico não sabia, porque eu não era amiga do Chico Xavier. O marido demorou a se convencer. Eu li N vezes, mas até que começou a vir coisas lá que não tinha como eu contestar. Por quê? Porque só eu podia saber disso. Não sei se vocês perceberam, mas o pai do rapaz que faleceu é médico. E ele, no início, ficou cético. Gente, quem perde um filho ou um parente muito querido, o pai, a mãe, não vai brincar com uma coisa dessas. Dizer que só eles sabiam. A gente vai entrar em outros vídeos na questão das redes sociais, mas naquela época não tinha nenhuma rede social. Mais para frente, aliás, foi por isso que eu fiz esse vídeo, porque eu falei, como é que você descredibiliza médiuns hoje por conta de rede social, se na época do Chico não tinha rede social? Psicografia falsa. Quem é você para julgar? Qual o seu tamanho para julgar se a psicografia é falsa ou não? Eu acho, aliás, eu tenho certeza, que a internet deu voz a muito idiota. E junto a essa quantidade infinita de idiota veio o tribunal da internet. E o tribunal da internet não perdoa. Para você ter clique, para você ter visualização, para você ter monetização, para você ter entrega do vídeo, compartilhamento, curtida, você é capaz de até destruir o acalanto de uma mãe que perdeu o filho ou um pai que perdeu o filho. Mas vamos continuar. Ele disse que as psicografias são falsas. A gente viu que ele escreveu em hebraico. Chico nunca estudou em hebraico. A gente vai ver a seguir inglês invertido, que só dava para ler no espelho. Mas isso depois que o patriota voltar para falar outra coisa equivocada. Vamos continuar vendo essa história. Ao todo, foram 54 mensagens psicografadas por Chico Xavier. Mas a devoção ao médium não abalou as convicções religiosas da família. Não deixei de ser judeu. Vou na sinagoga,
respeito às nossas tradições. Independente de crença ou religião, Chico Xavier conquistou um lugar especial nesta casa. Tenho um respeito danado pelo Chico Xavier. Eu tenho 6 filhos. No meu coração tem 6 lugares, mais o 7º, que é do meu marido, e tem o 8º, que é o Chico. Então, no meu coração, ele está sempre presente. Vim recorrer ao Chico Xavier como uma última tentativa minha de conseguir, por pequena notícia, 5, 3 linhas que fosse, a respeito do meu marido, que foi assassinado pelas costas com 3 tiros. Falei sobre o desencarne do meu marido, as ameaças sofridas, e ele anotou simplesmente o nome, a mensagem. Ele traz uma parte assim, muito linda, em que pede a mim fé e coragem, e que não fique assim a respeito dos processos e os autos que ele atuava, que da parte dele não seria possível ele alterar nada, e sim de Deus. E ele está aprendendo, então, com isso, que tudo isso está relacionado às reencarnações anteriores que ele deve ter assumido. Para eu crer que realmente era ele que estava escrevendo, ele me chamou Darling, usou frases corriqueiras e comuns que nós trocávamos em inglês. Nós usávamos o inglês normalmente assim em pequenos recados. Nossa vida foi levada assim a fazer uso dessa linguagem para que pessoas então assim estivessem por perto não viessem a saber, né? Frases naturais e íntimas. E no final da carta assina da maneira que eu o chamava, Lely. Eu sinto ainda muita emoção ao contar, mas eu sinto que eu vou ter de agora em diante coragem, que é o que eu realmente vim encontrar na carta dele. Pedir coragem e mais força para eu viver meu dia a dia, porque eu não consegui viver até agora. Percebam no que a mulher fala. Na carta estavam detalhes íntimos. Como Chico Xavier saberia? Ela preenche uma ficha e conta a vida íntima dela com o marido falecido, patriota. Vamos lá, porque tem mais uma história rapidinha que vai desmistificar ainda mais o que você diz. Aqui é bom a gente ler. O Chico Xavier estudou até a 4ª série do ensino fundamental e não aprendeu a falar outras línguas. 4ª série. Em 1937, Chico Xavier psicografou em São Paulo uma mensagem em inglês espelhada, ou seja, a mensagem está invertida e só se pode ler com o uso de um espelho. A mensagem, supostamente, é do espírito Emmanuel. A mensagem como foi escrita, né? Vou até botar maiorzinho aqui para vocês verem. A mensagem como foi escrita. E a mensagem vista através de um espelho. Então, ele psicografa, Emmanuel, né? Através de Chico Xavier, psicografa e só dá para ler essa psicografia se você botar na frente de um espelho. Isso é impressionante. E tem mais, tem psicografia italiana, enfim. Mas o que importa é a gente mostrar que o patriota está completamente equivocado, pelo menos nesses argumentos, na minha opinião. Mas vamos continuar, vai que ele me convence. Ele está convencendo vocês? A mim, nem perto de convencer. Mas vamos lá escutar o patriota. Na mesma revista, vocês vão ver o eletroencefalograma
de Chico Xavier, comentado por pelo menos um médico neurologista. O Hamilton Ribeiro conseguiu um eletroencefalograma do médium, do Chico Xavier, e apresentou para um médico. Olha que grave isso, gente. O jornalista conseguiu, tá? Ele consegue o eletroencefalograma do Chico Xavier, supostamente conseguiu, do Chico Xavier, e submeteu ao médico. E o médico, ele não fazia ideia de que era o Chico Xavier, segundo a reportagem, segundo o patriota aí que leu essa reportagem. Isso é gravíssimo, né? Imagine que você está na sua casa, eu entro na sua casa e pego um eletroencefalograma e levo para o médico analisar se você tem algum distúrbio ou não. Isso é terrível. Fere completamente qualquer ética. Já descredibilizaria aí. Mas vamos seguir, vamos ver até onde vai essa coisa. Vamos lá. Neurologista chamado Juvenal Guedes, sem um médico, sem informar ao médico que aquele eletroencefalograma pertencia a Chico Xavier. Essa aqui vai ser a resposta do Juvenal Guedes ao Hamilton Ribeiro ao analisar o eletroencefalograma. O eletroencefalograma é esse aqui. Está aqui um trecho dele, lógico, o eletroencefalograma é muito maior que isso. Então, a resposta do Juvenal Guedes é a seguinte: não é um eletro normal, absolutamente. Durante a ativação pela hiperpneia e pela psicografia, nota-se uma disritmia de origem subcortical com predominância nas regiões temporais do hemisfério esquerdo. Em miúdos, há uma descarga elétrica anormal produzida abaixo do córtex que se irradia ora à direita, ora à esquerda. Diante de uma ativação dessa descarga, o paciente pode chegar à convulsão do tipo epilético ou equivalente, entre parênteses, alinhamento, sensação de ausência, automatismo psicomotor, sensação de já visto, de déjà vu, etc. Qualquer afirmação médica, no entanto, precisa ser cotejada com a história clínica do paciente. E a gente sabe que a história clínica de Chico Xavier é de ver e ouvir coisas mesmo. Então, olha que grave, gente. Ou seja, é mais grave do que eu tinha falado, né? O médico, supostamente com eletro, o patriota fala, não dava para botar o eletro inteiro. Beleza, não dava. Mas quem tirou esse eletro? O Chico se submeteu a esse eletro? Roubaram da casa do Chico? Furtaram da casa do Chico? Como se tem certeza que era do Chico? Para mim, já cai por terra. Porque quando você apresenta uma prova, você tem que dizer de onde é, de onde veio, como foi produzida. Se você gravar alguém hoje, nos dias de hoje, você tem que avisar a pessoa que está sendo gravada. Aí você vai pegar um eletro do Chico Xavier, não sabe se Deus por quê ele teria feito, e vai dar para o repórter levar ao médico, para o médico dizer o que o repórter quer ouvir. Outra, uma pessoa, então vamos dizer que isso tudo aconteceu. Uma pessoa com distúrbios mentais, seria possível ter estudado até a 4ª série, nunca ter aprendido idiomas e psicografar em diversas línguas? Seria possível uma pessoa com distúrbios mentais publicar livros e mais livros, podendo ser multimilionário e morrer no quartinho, porque doava todas os direitos autorais? Poderia? O patriota diz que poderia. Mas vamos à cereja do bolo do vídeo do patriotário. Vamos lá. Então, a gente tem uma opinião da medicina que mostra como um probleminha no funcionamento do cérebro de Chico Xavier pode ter feito com que ele tivesse aquele automatismo psicomotor sem
ter uma noção da realidade, ou seja, como o Chico Xavier tinha uma noção diferente da realidade da nossa, a gente não pode dar tanto crédito ao que ele via ou que ele ouvia. Se não for isso, lógico, ele era um mentiroso e dizia que via uma coisa que ele não via. Então, o quarto argumento é do charlatanismo da Otília Diogo. Aquela mesma mulher que vocês viram fantasiada de fantasma, ela foi desmascarada em 1970, na revista O Cruzeiro de 1970, de outubro de 1970, nessa revista aqui, O Cruzeiro. E vocês vão ver o que ela fez quando foi pega. Soltando palavrões a todos, a falsa médium sentiu o fim. Só parou de xingar quando ameaçaram entregá-la à polícia. Assustada, os olhos muito abertos, o rosto ainda amassado pelo sono, ela contou uma história para salvar alguma coisa. Ou seja, a médium que aparecia naquela foto que eu mostrei para vocês, junta com Chico Xavier, era uma farsa. Ou seja, sim, fraudes eram praticadas em Uberaba. Chico Xavier trabalhava com pessoas farsantes, pessoas falsas, e, por fim, talvez ele também fosse parte dessa farsa. Por fim... Bom, então aqui nós temos um novo Instituto do Direito, tá? Se você é amigo de alguém que furta ou amiga de alguém que furta, você também furta. Se você é amigo ou amiga de alguém que atenta contra a vida dos outros, você também atenta contra a vida dos outros. Tá? Essa é a tese do patriota. Tem várias, desculpa a expressão, mas várias merdas nessa parte. Essa é a primeira. A segunda, ele coloca que se Chico Xavier não é louco, ele é charlatão. Ele não admite a hipótese de ser verdadeira. Acho que dono da verdade é você. Que donos da verdade a gente produz hoje? O UOL e outros que eu vou falar aqui. Que donos da verdade para dizer o que é certo ou o que é errado, quem é charlatão ou quem não é. Será que vocês não estão julgando e apontando o dedo e acham que domingo indo à missa, ou indo a um culto, ou indo ao terreiro, estarão com seus pecados resolvidos? Passa pela cabeça de vocês, e se for verdade? E se realmente Chico psicografava? Nós temos que ter o direito à dúvida, porque se a gente não tiver o direito à dúvida, um imbecil desses, que posta um vídeo, ou neo-imbecis, julgam, condenam e aniquilam. Vamos ver o último argumento deste vídeo. Depoimento de Valdo Vieira. Não sei quando ele fez, mas eu vou colocar o link para que vocês mesmos possam observar no minuto 3 e 33 segundos do vídeo, do link que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, o próprio Valdo Vieira colocando em dúvida a moralidade, a conduta do Chico Xavier. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Então, você há de ver realmente, né? Realmente, o cara veio com Valdo Vieira. Valdo Vieira estava lá, do lado do Chico. Era um dos fiéis escudeiros do Chico. Valdo Vieira falou, tá aí no minuto 3 e 33. Aí eu fui lá. Sabe o que aconteceu? Isso aqui, ó. Vídeo indisponível. Este vídeo é privado. Porra, patriota. Era a última chance de você provar nesse vídeo. Mas eu não me contentei, não. Eu falei, cara, eu vou atrás do Valdo Vieira. Eu quero saber
que o Valdo Vieira diz disso. Diz sobre o Chico, pelo menos. E achei isso aqui. Ele disse que o Valdo Vieira falou que o Chico era um farsante. Vamos ver o que o Valdo Vieira fala sobre o Chico Xavier. Mas vamos ouvir também a voz dissonante de um dissidente. O problema dele todo era pensar no problema de religião e ele ser santo. Ele lia tudo quanto é a biografia de santo para imitar o santo. No final dos anos 50, Chico Xavier toma uma decisão: se mudar de Pedro Leopoldo. Ele alega que ele, por causa da poluição, porque foi uma fábrica de cimento que abriu aqui logo naquela época, então a poluição era muito grande e ele se sentiu prejudicado com essa poluição. Valdo Vieira, que conheceu o médium mineiro na mesma época, conta outra versão. Criou um problema a partir do sobrinho dele, depois o sobrinho começou a combatê-lo, falando que tudo aquilo era fajuto, que era falso. Então, em vista disso, eu falei com ele, eu te levo para Uberaba, você deixa, eu vou construir um centro espírita específico para a gente trabalhar com o povo lá, e eu te ajudo. Bairro Cognópolis, em Foz do Iguaçu, na Rua da Cosmoética, vive hoje um dos mais antigos colaboradores de Chico Xavier. Valdo Vieira escreveu 17 livros em parceria com o médium mineiro. Foram juntos para os Estados Unidos, plantar as sementes do espiritismo. Mas, depois de 10 anos de convivência, o discípulo resolveu romper com a doutrina espírita e se afastar do mestre. O pensamento dele, 24 horas, era fazer assistência. Agora, ele fazia assistência através das mensagens de consolação, porque tudo é tarefa, é a chamada TACOM. Eu deixei o movimento espírita por causa disso. Porque TACOM é a tarefa da consolação. Eu não, eu sou da tarefa do esclarecimento. Nós chamamos isso de TARES. Ele é um processo mais de religião, de seita cristã. Eu sou do princípio da descrença. Ele já sabia que eu ia deixar. Agora, ele chorava com isso, então eu tive que esperar vários anos preparando a coisa para deixar o movimento espírita. Valdo, formulador da projeciologia e da conscienciologia, conta histórias impressionantes do convívio com Chico Xavier. Segundo ele, os dois teriam sido da mesma família na última encarnação. Ele já sabia quem eu era em vidas anteriores, que eu fui filho dele. E ele sabia disso. O Emmanuel já tinha falado as minhas coisas, que eu sou o Zéfiro, que era um espírito que ele chamava, Allan Kardec chamava de espírito familiar. Zéfiro é vida minha, de muitos séculos, de muitas vidas anteriores. Eu sou o eterno filho dele. Você está entendendo? Tanto que ele queria sempre tirar fotografia comigo e a minha mãe e ele, que era eu entre as duas mães. Outra revelação de Valdo: Chico teria pensado em abandonar a missão no Brasil. Quando nós chegamos a Londres, a gente foi encontrar lá com a turma do Psyche News. O Chico se entusiasmou com aquilo e falou, não, eu agora vou ficar aqui. Eu não vou mais para o Brasil. Lá tem tanto problema em cima de mim. Aqui, esse povo é tudo considerado. A gente tem, está entendendo? Foi um custo para eu trazê-lo de volta. Falei assim, Chico, você não pode fazer isso. É a sua missão do trabalho no Brasil. Você não pode ficar na Inglaterra. Agora, na Inglaterra, o povo também queria que ele ficasse. Chico Xavier foi uma pessoa que conseguiu o completismo existencial da TACOM. Isso é o máximo. Ele foi 100%. O cara que o patriota traz como revelador da falsidade do Chico Xavier diz que o Chico Xavier foi a completude existencial e ele era 100%. Eu preciso falar mais alguma coisa? Não, né? A única coisa que eu preciso pedir é para vocês comentarem, curtirem, que nós vamos atrás para tentar trazer um pouco de luz. Não sou melhor do que ninguém, não estou aqui fazendo react, gravando vídeo porque sou melhor do que você ou pior. Mas eu gostaria que alguém fizesse isso por mim.
E eu acho que você também, se você fosse acusado de algo. Se desse o benefício da dúvida. Quantas mães chorando não passaram a sorrir quando leram uma carta de Chico Xavier? Nós vamos falar no próximo vídeo do sobrinho dele. Mas o único caso em que uma psicografia foi aceita como prova e livrou da cadeia um amigo que matou por acidente o outro. Será mesmo que a gente pode apontar um dedo para um homem que, se existem santos no planeta Terra, seria ele? Apesar de tanto sofrimento e achincalho. Será que a gente conseguiu evoluir lá de 44, quando a gente começou aqui a nossa narrativa, até hoje, 2024, finalzinho de 2024, ao ponto de detetives da internet se auto-intitulam xerifes da internet, portais da internet, julgarem e condenarem os novos médiuns que vêm fazer uma missão que eu não conseguiria cumprir. Um beijo, gente, e até o próximo vídeo.